Olá pessoal, voltando aqui a gravar mais alguns vídeos para vocês, dessa vez um pouco sem roteiro, sem muito planejamento, apenas para meio que tirar as teias de areia, tirar um pouco o pó e vamos ver se vai dar certo. Bom, para aqueles que são conhecedores do canal, sabem que eu sou um professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, como eu coloquei na abertura tantas vezes, cheio de toques, trejeitos, enfim, estranhezas, e num canal que às vezes parece não ter muito bem um foco, porque realmente eu criei isso aqui como uma experiência, para diversão mesmo, e no meio do caminho eu acabei perdendo um pouco o fio da meada, né? Alguns alunos meus até estranharam que, por eu levar muito a sério esse projeto, eu acabo parecendo muito diferente do que eu sou em sala de aula. Como professor, acredito que aqueles colegas que assistem são professores também, a gente acaba encarnando aquela persona e sendo todo explosivo e cheio de piadas e de caras e bocas. E aqui eu sou um pouco normal demais, porque afinal eu tô na minha casa, tentando ser normal, tentando ser plausível. Mas então, tentando trazer para vocês aí do canal que assistem, que me conhecem como professor, para aqueles que querem me conhecer mais como professor e menos essa pessoa esquisita na frente de uma câmera sozinho na sua casa, vou falar um pouco então hoje sobre as características de ser um professor na rede pública estadual de ensino. Mais especificamente nas diferenças entre o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, uma coisa que a gente não pensa muito na graduação, na licenciatura, quando a gente se torna professor, é que existe uma diferença muito grande entre dar aula para o ensino fundamental e para o ensino médio, até mesmo entre as séries, para ser professor de sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono, primeiro, segundo e terceiro, do médio e assim por diante. Mesmo de escola para escola também tem uma mudança aí na metodologia, mas por fim, o que eu quero falar sobre a diferença dessas séries. Não é só a diferença de conteúdo, por exemplo, no sexto ano você vai aprender sobre Grécia, pré-história, no sétimo um pouco de Brasil colonial, no oitavo um pouco de Brasil império e no nono ano você vai lá aprender por fim sobre história contemporânea. Mas não é só o conteúdo, é a metodologia também. Cada série tem uma característica específica e na escola, na faculdade a gente meio que perde isso. Existe professor que tem mais uma cara de fundamental e existe professor que tem mais uma cara de médio. E não é que o cara de médio ele é mais especializado, ele é melhor, ele tem mais domínio do conteúdo, não, é só um jeito diferente de se expressar. E isso acaba se perdendo. O Brasil e o Estado de São Paulo, a rede pública, ela acaba pecando muito nisso, porque ela pega o professor, ele é concursado para dar aula para fundamental e médio, então eu sou habilitado a dar aula para fundamental e médio. Eu fiz algumas disciplinas de política na minha segunda graduação, então eu posso dar aula de sociologia também, então meio que me encaixa onde tiver aula. E pouco se faz uma sondagem qual que é o perfil. Depende do diretor, é claro. Se o diretor for sério, como é o caso da minha escola, ele vai olhar para mim e vai pensar, olha, eu acho que é melhor você fazer isso, eu acho melhor você fazer assado, dividir os professores assim, mas é muito aleatório, onde precisar eles te colocam. Então a gente não tem muito tempo de se definir e mesmo de se especializar para saber qual que é a nossa melhor carga. E às vezes a gente acha que se especializar é ruim porque você se limita e de repente você só pode dar aula para uma série e não pode dar para outra, mas na verdade isso é uma coisa boa. Porque imagine, um professor que ele é especialista em sexto e sétimo ano, essa faixa etária, ele sabe que são alunos pré-adolescentes, que eles estão muito ansiosos, que eles são muito adeptos de jogos, de interações, de brincadeiras, eles querem participar, enquanto um professor de ensino médio ele sabe que é o contrário, o aluno ele é mais retraído, ele tem medo do que o outro colega vai achar dele, então tem que ter uma abordagem muito mais cuidadosa. Se você fazer uma provocação para o aluno do sexto ano, é diferente de fazer uma provocação do aluno do terceiro, que ele vai ficar invocado com você. Você vai mexer com o brio do cara, ele vai ficar meio cabreiro. Enquanto do sexto ano, se você ignora ele, se você deixa ele no canto dele, ele vai achar que você não gosta dele, que o professor tem alguma coisa contra. Então, essas delicadezas, elas são muito sutis, assim, e cabe ao professor perceber qual que será o perfil dele, se ele deve se especializar ou se ele deve ser que nem eu, que fica mudando a chave a todo momento e tentando descobrir onde é que ele se encaixa. Então, em linhas gerais, né, o fundamental ele é muito mais interativo, ele gosta de um professor mais presente, ele gosta de um professor que brinca, que faz jogos interativos, enfim, que fala da vida pessoal dele, que traz esses dados, mas de uma maneira bem leve, né? Enquanto o médio é um pouco mais pesado, ele às vezes vai gostar daqueles momentos de aulas mais expositivas, de um conteúdo mais pesado, para você sentir que você está desafiando ele, né? Ou mesmo aquela aula que você sabe que não vai render, mas você dá um exercício para ele ficar mexendo no livro, porque você sabe que ele não está afim de interagir.
agir, né? Então tem essas diferenças. E é interessante porque eu comecei minha carreira achando que eu tinha um perfil de ensino médio, que isso estava tatuado em mim, que pelo meu jeito de falar, às vezes usar um vocabulário mais difícil, eu só tinha potencial mesmo para dar aula para o ensino médio. Enquanto nesses anos agora, nos mais recentes, e principalmente nesse ano, eu vejo que eu tenho um perfil muito forte para o ensino fundamental, que eu sou mais enérgico, que eu quero entrar em contato com eles, e o médio não está respondendo tão bem a isso, né? Então acaba entrando em contradição, né? Porque se eu disse que era melhor se especializar, agora eu vejo que há momentos na nossa carreira que é bom ir para os dois lados. Mas isso é bom para mim, como professor, ser bem versátil e ver o que é melhor para mim. Mas e para o aluno? Será que não seria bom agora os gestores estaduais começarem a pensar que tipo de professor tem que estar em cada um dos níveis para dar exatamente o que o aluno precisa? Será que isso é só coisa da minha cabeça, é só dar a matéria e pronto? Bom, essa é a reflexão que eu digo para hoje. Será que existe diferenças entre os professores de fundamental ao médio ou tanto faz, o que importa é a matéria? Bom, eu sou o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e esta é a reflexão que eu deixo para vocês hoje. Obrigado pela atenção, não deixe de curtir o canal, deixar a sua inscrição e o seu comentário também, se você quer mais vídeos como esses de um diário de professor.